Bom, gente, bom dia aí todo mundo. É, Vamos começar aqui a nossa conversa com o Rodrigo Teixeira. Queria começar aqui agradecendo, obviamente, ao Rodrigo por estar aqui, né? O Rodrigo, enfim, é o produtor que é uma referência a nível nacional e internacional, né? De produção aí. E, enfim, é ótima essa oportunidade de você aqui com a gente, de conversar. Acho que você tem muito a dizer e acrescentar para todo mundo aqui, conversando na área de cinema, né? E queria agradecer também especialmente aí ao Gabriel que tornou isso possível, que fez toda essa conexão. E se não fosse ele, obviamente, isso aqui não estava acontecendo. Então, muito obrigado também ao Gabriel. Bom, a gente vai ter aqui mais ou menos uma hora de conversa inicial e depois a gente abre para perguntas e segue aqui, né? Pelo que eu entendi, a gente vai ter uma hora gravada, então a gente vai fazer, enfim, bom, vamos ver como é que vai ser a dinâmica. Em princípio, acho que eu vou fazer algumas perguntas aqui para o Rodrigo ir começando a falar, a gente abrindo essa conversa, e aí, enfim, também depois a gente ouve vocês, as perguntas que vocês vão ter, né? Vamos vendo aí como é que vai ser essa dinâmica dessa conversa. Bom, então, é, vou começar te perguntando, então, Rodrigo, enfim, primeiro, de onde veio a RT, né? De onde, como é que foi esse projeto inicial, como é que você passou para a área de produção de cinema, né? E também a sua relação com o mercado editorial e que de alguma maneira acho que segue ainda na produtora, né? Com coisa de adaptações, etc. Enfim. Bom, eu quero agradecer o convite, obrigado. Obrigado, Gabriel, também. Na verdade, a minha relação com a RT existe desde 2005, como RT, mas a produtora foi fundada em 98, então eu tinha 22 anos na época. Ela foi fundada como Geração Conteúdo, numa época em que eu achava que a minha grande intenção era desenvolver projetos para as produtoras. Era trabalhar no mercado editorial, encontrar as ideias, desenvolver as ideias e oferecer para as produtoras. Mas na época isso era inviável, não existia. Então eu criei um projeto meu editorial chamado Camisa 13, onde a gente contava a história dos grandes times de futebol através do olhar de torcedores famosos, digamos assim, que escreviam. Cada um contou sua relação com esse time. Então tinha o Rui Castro fazendo a história do Flamengo, o Nelson Motta do Fluminense, o Mário Prata, o Washington Oliveto, o Luiz Fernando Veríssimo, e o projeto foi um sucesso. A gente começou a desenvolver esse projeto em 99, ele foi lançado em 2001, a gente deu sorte em algumas dessas histórias, o livro do Washington Oliveto ficou em primeiro da lista da Veja, que na época era uma coisa relevante, durante 6 meses, ele foi um best-seller, nunca um livro de futebol vendeu tanto, então contava a relação do Washington com o Corinthians, e a gente tinha uma intenção de transformar esses livros em filmes. Eu tinha tido uma ajuda inicial grande da Videofilmes, que é a produtora do Walter e do João Moreira Salles, eles me ajudaram muito no começo da minha carreira, abriram muita porta para mim, mais o João do que o Walter na época, e um executivo chamado Maurício Andrade Ramos, que era o principal produtor da casa. E aí, nesse caminho, apareceu uma oportunidade para adaptar uma das minhas histórias. Eu comecei a comprar o direito de outros livros para desenvolver para outras produtoras, e aí uma produtora me procurou e falou: eu quero comprar os direitos da história do Palmeiras e fazer um filme. Eu falei: bom, eu vendo para você com uma condição, que eu possa participar do filme e aprender, porque eu nunca produzi cinema e eu estou querendo entrar no mercado. Eu vendi os direitos para LC Barreto, e comecei, meu primeiro longa-metragem foi com Bruno Barreto. Eu participei como produtor associado de um filme chamado Casamento de Romeu e Julieta. Foi um filme rodado em 2004, lançado em 2005, e na época, era uma época que as comédias ainda não estavam tendo essas grandes bilheterias. Quem fazia bilheteria ou era um produto derivado da Globo, como Alta Compadecida, ou era Xuxa e Trapalhões, que ainda faziam bilheteria na época, Xuxa principalmente, ou o fenômeno que ocorreu naquele ano foi o dos Filhos de Francisco, que foi um fenômeno, fez 5 milhões de espectadores, que até então era um número que ninguém conseguia mais alcançar, e a gente ficou ali nos 900 mil espectadores, ficou com a terceira bilheteria do ano, a gente perdeu para o dos Filhos de Francisco em um filme da Xuxa, e aí ali começou a minha
entrada no mercado de cinema. E eu oferecia, eu tinha comprado os direitos da vida de um jogador de futebol do Botafogo, chamado Heleno de Freitas. Comprei os direitos de um livro do Ferrez chamado Manual Prático do Ódio, que é engraçado porque na época me parecia ser um filme muito atual, ele é muito mais atual hoje do que ele era há 17, 18 anos atrás. E eu comprei os direitos de um livro chamado Cabeça Prêmio, do Marçal Aquino. E a ideia era levantar com outras produtoras esses projetos. E aí eu tinha relação com diretores, eu tinha desenvolvido 2 projetos do Carinha Inus para um do Carinha Inus, um do Sérgio Machado para videofilmes, o do Carinha Inus era o Celto Sueli e o Sérgio Machado da Cidade Baixa, mas eu não tive uma participação direta no desenvolvimento, aí criei relação com eles. E aí as produtoras começaram a me procurar e, fazendo o Casamento de Romeu e Julieta, as produtoras vinham para mim e falaram: eu quero comprar os direitos do teu livro, só que eu quero comprar não, eu quero que você ceda para a gente dá um crédito, a gente produz, você vai ter um crédito X. Eu falei: mas e o dinheiro? Não tem dinheiro. Eu falei: então não tem como vender para vocês, porque eu tenho um custo, meu trabalho custa. Encontrar o projeto, desenvolver o projeto, se eu trabalhar de graça para vocês, inviabiliza a minha estrutura, que na época era pequena. Aí, por conta disso, eu vi que não tinha um mercado, esse mercado de desenvolver projetos não existia. Eu falei: bom, se não existe, eu vou montar e vou competir com vocês. Eu vou montar minha produtora e vou começar a produzir eu mesmo os meus filmes. E nessa época me ofereceram um projeto chamado Cheiro do Ralo, que era uma ideia que ninguém queria fazer. Assim, a gente tentava vender o projeto não acontecia. Eu ia com o Celto em reunião, levava para... Enfim, é na época que você tinha que vender ou para uma marca ou tinha que ter o dinheiro incentivado, era uma época completamente diferente do que é hoje, e ninguém queria comprar o filme. E no final desse ano, o Heitor Dália, que é o diretor do filme, me chamou e falou: vamos dividir, vamos fazer esse filme por R$300.000, que seria o equivalente a fazer um filme com R$500.000, R$600.000, dinheiro de hoje, mais ou menos, o que é muito difícil. Vamos fazer com essa verba, a gente faz um filme no sistema cooperativo, e eu preciso que você... Aí eu falei: como é que você está vendo isso? Ele falou: olha, você dá metade, eu dou metade. No final, o filme custou 350 de produção, eu dei 200, ele deu 150. A gente produziu, quando a gente produziu, a gente ganhou um edital da Petrobras para finalizar o filme, era um dinheiro público. A gente ganhou, sei lá, custou 350 para produzir, 500 para finalizar. Então, a gente conseguiu finalizar, o filme custou R$800.000 na época. E quando a gente lançou o filme aconteceu. A gente lançou no Festival do Rio, a gente teve uma primeira exibição para alunos da PUC e para alunos da UF. Isso foi 2006, e o filme foi um sucesso. Assim, a gente percebia nas exibições que eram de manhã para o filme à noite que o filme estava acontecendo, era um boca a boca que eu nunca tinha visto. Quando o filme saiu no Festival do Rio, o filme foi um acontecimento, e o Cheiro do Ralo foi um acontecimento. Até hoje ele comparável em termos de bilheteria, ele é uma das 15 maiores bilheterias do cinema nacional da retomada. Assim, se pegar o número de salas versus o que ele performou, número de salas, ele fez 200.000 espectadores, mas a gente tinha 17 salas. Então é um negócio assim muito fora de proporção. Você não fazia isso. O filme ficou em cartaz 6 meses. É um filme que não saía. Ele projetou, mudou um pouco a visão que se tinha do Selton Mello. O Selton passou a ser visto de uma outra forma, projetou a carreira de todo mundo, menos a minha. Porque na época eu não era diretamente associado ao filme. Eu era produtor, mas ninguém entendia muito bem o que eu fazia. E ali eu decidi ter a minha produtora e começar a produzir os meus filmes. E aí, a partir dali, eu comecei a produzir. E hoje eu devo ter feito 45 longas-metragens em 16 anos. 46 longas-metragens produzidos e outros em desenvolvimento. E aí, a partir dali, eu fiz, naquele mesmo ano, eu fiz um filme pequeno também no Lourenço Mutarelli, 2008, mais ou menos, o Natimor. $1 era aparelho para o real. Eu comprei os direitos de uns livros nos Estados Unidos e de uma matéria da New Yorker, porque quando ocorreu a crise do Madoff, quando o Madoff deu o golpe no mercado americano, o dinheiro secou, então você não tinha dinheiro para desenvolver projeto nos Estados Unidos. E as divisões de arte dos estúdios começaram a ser fechadas. Então, a Paramount Vantage foi fechada, a Warner Independent foi fechada, só ficou a Fox Searchlight e a Focus Features. Então, os projetos ou iam para elas duas ou ficavam soltos. Não existia A24, não existia nada. E aí eu comprei 3 livros e no final do ano o americano gosta de botar a lista. Os 3 livros que eu comprei estavam na lista dos 10 melhores livros do ano nos Estados Unidos. Aí os caras foram atrás de direitos
e descobriram que tinha um brasileiro que tinha os direitos. Os caras entenderam muito bem quem eu era, o que eu era, não sabia se eu era filho de um milionário, se eu era o que eu estava fazendo ali, e começaram a me procurar. Aí eu recebi 2 ligações por conta de um dos livros. Uma de uma empresa chamada Plan B, que é a produtora do Brad Pitt, que fez alguns filmes, depois eu trabalhei com eles em um filme, e uma outra de uma produtora chamada Red Hour, que era a produtora do Ben Stiller. Eu recebi uma ligação de um executivo dele chamado Stuart Cornfeld, que é um cara incrível, um cara que descobriu o David Lynch, foi o cara que pegou o Eraserhead quando viu e fez e deu para ele o Elephant Man, é um cara que tem uma carreira, e esse cara me ligou e falou, cara, eu gostaria que você viesse para Los Angeles, porque esse livro que você comprou direitos é muito bom, e a gente quer que o Ben Stiller dirija e trabalhe com você. Aí eu fui para Los Angeles e a gente fechou um acordo na época com o Ben Stiller para dirigir, e a partir dali eu passei a ser agenciado por uma agência de talento nos Estados Unidos. Aí eu passei a ter uma carreira no Brasil e nos Estados Unidos. Eu estou falando isso no final de 2008, início de 2009. Foi assim que a minha trajetória começou. Legal. Eu fiquei curioso, a sua opção por comprar o direito desses 3 livros foi percebendo, acreditando que aqueles livros tinham potencial de serem realizados, transformados em filmes? Cara, na verdade porque a minha cabeça é muito visual, assim. Então, assim, e com o tempo você cria, você acaba criando um instinto, é natural, né? Você cria um instinto para encontrar uma história. Então, assim, eu leio o livro diferente do que as pessoas leem. Eu leio o livro olhando se isso tem alguma saída para ser filmado. Por mais que o livro seja, eu leio muito mais do que eu vejo filme e vejo bastante. O livro, na verdade, ele para mim ele é a fonte matriz para qualquer coisa, mesmo que eu não vá comprar um direito. Às vezes uma ideia, um parágrafo do livro me gera uma ideia para desenvolver uma história. Eu estava falando para o Gabriel agora, eu li um livro há 10 anos atrás e tinha um parágrafo dessa história que eu falei, cara, isso dá um filme. O resto do livro inteiro você descarta, por mais que a ideia seja boa, não é um filme. Agora, esse parágrafo aqui dá um filme. Aí eu liguei para um jornalista anos depois e contratei ele. Falei, cara, investiga essa história para mim e vê se dá um caldo para um livro. E o cara fez. E fez um podcast e eu falei, comprei os direitos, paguei para ele fazer, os direitos eram meus e o que ele descobriu era muito melhor do que o que aquele parágrafo tinha. Então a intuição ali dizia que tinha alguma coisa. Então quando eu li esses livros, ah, esse, até para deixar claro, esses 3 livros que eu comprei não aconteceram, não foram filmes realizados, tá? Isso é muito comum. Você às vezes compra os direitos de um livro que não acontece por diversas razões. Esses 3 não aconteceram. Um deles é uma pena, porque o livro é muito bom, mas acho que hoje ele estaria fora do que o mercado quer, mas na época ele funcionaria, que era o que o Ben Stiller de fato quis, que era uma graphic novel, mas a gente não conseguia acertar o roteiro. Você contratava o roteirista, mandava o roteirista e o roteiro não ficava bom. Então, por mais que você tenha um livro bom, às vezes o roteiro não fica bom, você descarta o trabalho. Então, era uma leitura. Eu li aquele livro e falei, isso não é um bom filme, eu vou comprar. E aí começou esse negócio de fato da compra de direitos. E quando eu tenho uma ideia, como eu não sou autor de livro, só acho que a ideia gera um livro, eu procuro um autor e pago para ele escrever o livro. Eu falo, olha, o que você acha de a gente escrever um livro sobre esse assunto? É quase como se eu fosse um editor de jornal que pedisse para um jornalista saindo na rua e escrevesse uma matéria para mim, mas mais alongada. E alguns desses projetos acabaram acontecendo na NRT. Você falou aqui do caso do... Eu lembro eu estava nessa sessão do Cheiro do Ralo aqui, eu lembro disso. E eu lembro do discurso em torno da produção, né, de como é que era... enfim, da produção ter sido uma produção pequena no momento ali do cinema brasileiro mesmo, porque a Ancine devia estar começando, né, devia estar bem no início da Ancine. E esses 3 filmes que você comprou e não foram feitos, né, bom, abriram 2 carreiras aí, parece para você, né, e eu fico curioso quando você sentiu, né, porque hoje em dia a RT é aqui no Brasil tida, não só no Brasil, mas certamente no Brasil, como uma das maiores produtoras que tem aqui. Quando você sentiu que você começou a dar um passo rumo a ser mais reconhecido artisticamente e ser mais reconhecido, enfim, em termos de público, em termos econômicos também? Cara, o Brasil
houve um reconhecimento, assim, quando as pessoas entenderam que eu tinha feito o Cheiro do Ralo, porque, assim, no final das contas, o Cheiro do Ralo era mais meu do que de qualquer um. Eu era o sócio majoritário, quem respondia para a Ancine era eu respondo diligência da Ancine até hoje, em função do projeto. Quem criou o relacionamento com o autor fui eu, mas eu era o que não aparecia. Eu acho isso um erro, porque eu sempre briguei para valorizar o produtor. Porque tem o produtor, você tem dois tipos de produtor. Você tem um cara que vai para o set, arregaça a manga e trabalha para executar um projeto. Esse cara é um cara que executa. Mas tem o produtor que pensa e o produtor que monta a estratégia para que esse cara que execute o projeto para você. Esse produtor que pensa, ele é tão importante quanto o diretor. Só que ele não é reconhecido. É uma carreira que é criticada, é subavaliada, é onde você acha que todos os problemas do filme são relacionados ao produtor. Todo mundo acha que o produtor está tirando vantagem de quem está sendo contratado, quando eles não entendem que o produtor não tira vantagem. No final das contas, pessoal, às vezes o produtor trabalha de graça, porque você tem que dar o que você tinha de caixa para você, para pagar as despesas de um filme que eventualmente estouraram, os filmes custaram mais caro. E o produtor nunca teve. Nos Estados Unidos houve uma relação muito complicada. Muitos produtores foram reconhecidos nos Estados Unidos e tiveram situações similares de crítica, de achar que o produtor era bandido, de achar que o produtor... Cara, quando não é. O produtor ele fica como uma empresa, ele fica com essa empresa a vida inteira, ele responde por ela o tempo inteiro. Então, não é uma coisa tão simples. E nos Estados Unidos, você faz assim, no Brasil, eu acho que os Estados Unidos ajudou muito a validar a minha posição no Brasil, porque nos Estados Unidos, você quando chega nos Estados Unidos, a primeira coisa que o americano faz, o americano é muito desconfiado. Então, o primeiro teste que o americano faz com você é, tá, eu sou brasileiro, ele fica te mandando filmes sobre fronteira do México com os Estados Unidos. O primeiro projeto que você vai receber é um traficante de droga mexicano que invadiu o Texas e virou o maior traficante do Texas, ou sequestra pessoas, ou você vai fazer uma história de fronteira no México. E eu lembro que tinha acabado de sair, menos de 10 anos o Traffic tinha sido feito, acho que já tinha meio que esgotado isso, mas os caras ficavam te oferecendo esse tipo de filme. Você tem um filme com Vin Diesel, que o cara vai se vingar da família dele que foi morta no México. O filme até foi filmado, o filme era uma porcaria, mas eu falei, gente, por que esse cara tá dando esse filme para mim? Não tem nada a ver comigo. Assim, não... E o cara me vendia, ou o cara pegava um roteiro que era ruim, e o cara precisava do último pagamento desse roteiro, então o cara te trazia a sociedade para você pagar o último pagamento e virar sócio de um projeto que não ia acontecer. Então eles ficavam oferecendo esse tipo de coisa, e eu dizia não, 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 disse sim para um, porque me parecia uma história bem interessante. Quando eu percebi a roubada que eu estava fazendo, eu saí. Inclusive o roteiro era desse cara que escreveu Mare of Easttown, uma série da HBO. Na época ele não era nada, não era conhecido. Ele tinha um projeto com Harrison Ford, que na época era um cara que ainda estava bankable, num lugar de estrelato, que ele podia fazer qualquer coisa. Ele não tinha a idade que ele tem hoje, o que limita muito ele em termos de ação, que é um cara de ação, do que ele pode fazer. E o filme acabou não acontecendo, foi anunciado, saiu em Variety, fez tudo, mas aquele coisa que você anuncia, derrete, vira pó. E eu falei, cara, não quero mais isso. E o meu agente falou, cara, você tem que investir em desenvolvimento. Só que nos Estados Unidos, se você não tem um packaging, funciona muito. Se você não tem um diretor atrelado ao projeto, seu projeto não vai acontecer. Se o diretor, ele raramente, a não ser que você seja um estúdio, você tem o dinheiro, e você fala para o diretor, eu vou te pagar, faz esse filme que eu estou mandando, ou o roteiro é um vencedor, porque assim, é aquele roteiro que todo mundo olha e fala, eu quero fazer. E quando você fala, eu vou te pagar, a troca é, tá bom, eu faço esse filme para você, se você fizer o meu próximo, o diretor fala para você. Então, é uma negociação que eu não tinha potencial. Aí apareceu um projeto para mim, de um diretor era um projeto, não tinha roteiro, não tinha nada. O meu agente era agente dos irmãos Coen, e era agente de um cara chamado Scott Rudin, e era agente de um cara chamado Noah Baumbach. E ele falou para mim, o Noah acabou de estrear um filme aqui, eu gostaria que você visse esse filme e viesse conversar com a gente. Eu estava em Los Angeles quando estreou, era um filme chamado Greenberg. Eu vi o filme, eu gostei do filme, mas o filme foi achacado, assim, destruído, crítica, o filme afundou, e era um filme que falava muito mal do comportamento do Noah. O Noah havia tendo se iniciado uma relação que ficou pública extraconjugal com a atriz do filme, que era Greta Gerwig, e separou da mulher, o que virou uma guerra
guerra de divórcio que virou Marriage Story anos depois. E aí uma gente falou, cara, ele tem um projeto com a Greta Gerwig, uma ideia, e ele não tem roteiro, não tem nada escrito, mas você faria um filme com ela e com ele? Eu falei, com ele eu conheço muito, eu gosto muito, mas ela eu vi só o Greenberg. Falou, cara, aposta nela que vai valer a pena apostar nela, ela não é uma atriz conhecida, eles vão escrever o roteiro juntos, a gente vai filmar em 5D. O diretor de fotografia é o Harry Savides, que era o diretor de fotografia do Spike Jonze e da Sofia Coppola. E quem vai produzir com você é o Scott Rudin, que tinha ganho o Oscar no ano anterior pelo No Country for Old Men, tinha produzido There Will Be Blood, é um cara que eu gostava muito. Falei, porra, com esse time fica difícil. E o filme vai custar $500 mil. E o dólar para o real era R$ 2, não era o que é hoje. Então, assim, esse filme custaria $1 milhão, e os filmes que eu estava fazendo no R$ 1 milhão, os filmes que eu estava fazendo no Brasil, naquele momento, custavam 4, 5 milhões. Falei, porra, R$ 1 milhão é muito mais fácil. E ainda podendo vender é uma lógica que vale a pena. Aí arrumei o dinheiro para fazer o filme, começamos a desenvolver. Ao longo do processo, eu descubro que o filme ia ser preto e branco. Eu participo, de certa forma, da história do Marriage Story, porque as negociações que eu fazia com o Noah Baumbach eram para proteger ele do que vinha a ser o divórcio dele. Então, eu acompanhei isso acaba virando. Então, eu reconheço coisas do Marriage Story, porque eu vivi a história em real. Marriage Story é um Noah. E aí a gente tem umas coisas. Eu lembro quando a gente estava produzindo o Francis Ha na produção e não tinha roteiro, porque se eu só não pôr o roteiro do Francis Ha é genial. O roteiro foi escrito depois que o filme acabou. Porque quando o filme ficou, antes da gente filmar, a gente tinha um roteiro de 50 páginas. Não tinha um roteiro, não era uma produção que eram 60 diárias subsequentes. A gente decidia filmar na semana que vem, porque o forecast dizia que ia nevar. Então a gente montava aquela equipe, que era uma equipe pequena, todo mundo morava em Nova York, a gente ia para lá, filmava, era uma 5D, e terminava. Então foi um filme que foi filmado ao longo de 4 meses, não sequenciais. As casas que a gente usava eram as casas de pessoas da equipe. O apartamento que a Greta Gerwig morava era o apartamento dela. Então a gente usava as roupas que eles usavam, eram roupas deles. Eles levavam o guarda-roupa para o filme. A gente, na hora de almoço, não tinha catering. A gente dava o dinheiro, o cara ia comer no bar, o outro ia comer em casa, o outro ia levar o filho na escola, eu voltava, daqui uma hora você tem que voltar para trabalhar, porque nem todo mundo faz. As pessoas iam, voltavam e a gente filmava. E aí eu lembro que o Scott Rudin ligou para mim um dia e falou, eu vou colocar 4 atores nesse filme, que são 4 atores jovens, que eu aposto, 2 eram relações que o Scott Rudin tinha com a mãe e pai, a filha da Meryl Streep faz um dos papéis, a filha do Sting faz o papel principal ali com a Greta, e ele indicou 2 meninos. Um cara que ele falou que ia ser o gênio, que ele ficou falando, que eu esqueci o nome desse ator, que fez depois fez Boardwalk Empire, mas esse veio tarimbado, e um cara que tinha acabado de começar a carreira como ator, que era um soldado, chamado Adam Driver. E ele falou, gostaria que você olhasse esses 2 caras, a gente aceitou, os 2 caras entraram no filme, o Adam Driver e a Greta Gerwig viraram Greta Gerwig e Adam Driver, os outros atores não aconteceram. E quando esse filme saiu, ninguém soube que o Noah filmou, porque a gente filmou fora do radar, porque esse é um filme que não tem sindicato, ele é abaixo do valor, então a gente não tinha o sindicato para ficar enchendo o saco, então a gente não contou que estava filmando. E aí a gente foi chamado para o Festival de Telluride, que é um festival nos Estados Unidos, que é um festival que é a prévia para você ter quando você é convidado para Telluride, você sabe que você no segundo semestre tem uma vida inacreditável, assim. E a gente foi exibir o filme em Telluride. É um festival que você vai, era uma cidade, é uma estação de esqui, só que você vai no verão, e os cinemas são improvisados. Então, tem cinema improvisado em escola, tem cinema improvisado o principal cinema é na quadra de basquete da cidade, no ginásio de basquete, onde eles fazem um auditório, colocam, sei lá, 1.000 cadeiras, e você exibe o cinema ali. E eu lembro que a nossa primeira exibição foi lá, e o filme foi, assim, ninguém nunca tinha visto o filme, ninguém sabia o que era o filme. A gente tinha visto na ilha e tinha comentado, pô, acho que a gente tem um negócio muito bom na mão. Mas na hora que a gente exibiu o filme, você exibe o filme para o público que você admira, assim, porque é um festival de diretores. Então, tinha o Alexander Payne, tinha o James Gray, tinha o Pablo Larraín, tinha, sei lá, tinha
uma galera com a gente ali, você fica meio em turma, e quando saiu as pessoas vinham enlouquecidas com o filme, e a Greta Gerwig virou um fenômeno. Assim. O filme cresceu de tamanho, assim, tudo aconteceu. O Tarantino viu o filme, falou que é um dos melhores filmes do século XXI, amava. Aí começou a começar um boato, aí, porra, começaram a me chamar para ir para os principais laboratórios de cinema para entender como é que eu tinha financiado esse filme, por que eu tinha bancado esse filme, por que eu escolhi esse filme. Aí esse filme veio para o Brasil no final do ano. Quando veio para o Brasil foi um estouro. Então todo mundo começou a me procurar também. Então assim, pô, como é que você fez esse filme? E o filme teve uma carreira que abriu todas as portas para mim nos Estados Unidos e me levou para frente. Então assim, aí obviamente o que faz você são suas próximas escolhas. É o que você podia ter errado feio e não ter. E aí começou a minha carreira nos Estados Unidos, foi a partir do Francis Ha que eu considero. E no Brasil o Francis Ha ajudou muito a validar outras coisas que eu vinha fazendo aqui. Bacana. Eu fiquei curioso de te ouvir um pouco sobre, você falou desse papel desse tipo de produtor, que é um produtor que não é o cara que está ali ativamente no set, né? Queria que você falasse um pouquinho mais desse trabalho, como é que é esse trabalho específico, e se é esse trabalho que você acha, eu não sei se a RT hoje em dia produz, mete a mão na massa, ou se ela trabalha associada, enfim, entender isso um pouco, como é que é essa dinâmica de vocês, e também se você acha que é nesse sentido, como produtor de concepção, né, e produtor de organização, se vocês veem se vocês têm algum tipo de perfil de filme, perfil de trabalho na RT. Bom, eu acho que o produtor, você falou uma coisa interessante, você é um produtor artístico, eu não acredito em produtor artístico, acho que produtor de concepção é uma boa definição. Porque, na verdade, tem produtor que não lê, tem produtor que não vai no cinema, tem produtor que não tem conhecimento. Ele sabe executar um filme porque é uma profissão, o cara sabe montar uma estrutura, sabe ler um roteiro, sabe entender como funciona uma equipe, logística de equipe, ele é quase como um engenheiro de obra. Só que ele não é um arquiteto e ele não é o cara que pensa, ele não é o empreendedor daquela estrutura, ele não é o cara que vai empreender aquela estrutura de construção. E onde eu me diferia para os outros, assim, se pudesse falar, eu lia muito e via muito filme. Então, eu sempre fui curioso para ver filme, eu sempre assisti filme. Eu tenho uma influência cinematográfica que foi mudando conforme o tempo, conforme eu fui amadurecendo, mas eu vejo filme desde que eu tenho 6 anos de idade, então eu fui criado vendo filme. Então, eu conhecia muito produtor que disputava comigo que não ia no cinema, não sabia o que se tratava. O cara vai falar com um diretor importante e nunca viu a obra do cara, então o cara não leva ele a sério. Ele vai conversar, você sentar na frente do Scorsese para conversar com ele, e você não tiver o mínimo de cinefilia, ele conversa com você 5 minutos, vira as costas e vai embora. Não tem. Porque o assunto dele é esse. Então, assim, ele não tem interesse em conversar com você sobre outro assunto. Esse é ele. Então, o que te leva até essas relações é a sua capacidade de ver, absorver o que esses filmes te fazem e daí começar a tentar entender como isso pode servir para você profissionalmente. No meu caso, serviu para eu entender como eu podia usar isso na minha carreira em termos de escolha de projetos, em termos de associação, se isso é feito ou não. Hoje é muito fácil para mim, pô, eu estudei bastante cinema para saber que os movimentos de cinema são recorrentes, as histórias se repetem. Então você consegue associar o momento que você está vivendo a algum momento no passado e você fala, pô, o que os caras fizeram nessa época? E se você tira algum tipo de proveito disso, a sua capacidade assertiva é muito maior, porque são repetitivos, os ciclos são muito parecidos. O que a gente está vendo hoje aconteceu no passado. Existia uma centralização de produção em 7 lugares, vai voltar para isso. O que os streamers estão fazendo não é nem um pouco diferente do que os estúdios norte-americanos fizeram dos anos 30 até 1950, não tem, ou dos anos 20 até 1950. É muito similar. O problema é que ali você tinha executivos que aceitavam histórias, você não tinha um único tipo de história, era mais, o apetite a risco era maior. Então você conseguiu ter John Ford, Howard Hawks, que não eram respeitados nos Estados Unidos inicialmente, porque eles eram trabalhadores que iam ali para fazer, os caras filmavam 2, 3 filmes por ano, isso não existe hoje. Os caras sentavam no set e faziam, só que desses 2, 3 filmes por ano,
vários permanecem até hoje como obras-primas que a gente não consegue reproduzir. Então, esses caras faziam isso e a gente começou a ter movimentos. Aí, nos anos 60, você teve movimentos de filmes de produtoras independentes que saíram da televisão, gente que eram diretores que faziam filmes para televisão, John Frankenheimer, Sidney Lumet, Arthur Penn, que saía de teatro e televisão. Você tinha esse movimento, você tem a Nouvelle Vague na França e vários movimentos, que era uma tentativa de você ter esse poder descentralizado na mão de todos, que é o cinema independente, que teve um momento de muita desorganização em termos de estrutura ainda dependente, principalmente nos Estados Unidos, de um tipo de capital. E aí, nos anos 70, esses caras receberam um aval dos executivos de estúdio para arriscar, e é uma época em que você tem um cinema único produzido nos Estados Unidos. A gente não consegue repetir esse movimento. Então, a partir daí, quando você começa a entender isso, você começa a se posicionar como produtor independente. Como é que eu me posiciono para manter a história com algum tipo de valor artístico para mim? Brigando para bancar o filme sem que alguém meta a mão no filme e comece a dizer como é que o filme tem que ser feito. Porque eu acho isso uma tragédia. Quando você tem um cara que é um executivo de um canal explicando para um diretor como ele tem que fazer o trabalho dele, vai ficar ruim. Não tem como. Você tem que saber artisticamente como conversar com esse cara para impor limites. E não é impor o que você quer. Os limites você coloca quando você entende o que esse cara está te dizendo, porque é uma conversa que você faz no mesmo nível. Você fala, cara, não dá para tirar isso aqui, que isso aqui não vai ser a favor da história. Você não impõe um cara a fazer um trabalho que não tem vínculo com ele, que vai ficar uma coisa retalhada, uma coisa sem alma, uma coisa que não vai para lugar nenhum. Vai vir um produto descartável. Então, esse tipo de diálogo inexiste. Muitas das pessoas, e eu faço essa crítica, tem muita gente que está em canal que é muito qualificada para estar lá, e tem muita gente que não é qualificada para uma conversa com o diretor, porque não tem conhecimento histórico, não tem conhecimento de cinefilia. Se você não tem cinefilia, ou você não conhece, ou você não lê, se exercer um cargo que tem uma demanda criativa, esquece, você não vai exercer bem. Porque você não tem referência nenhuma. Como é que você vai exercer um cargo que você não tem referência? É como você jogar um cara no mar e falar, sai nadando, um cara que nunca nadou. O cara morre afogado, não tem jeito. Se não tiver minimamente uma referência, ninguém tiver ensinado os movimentos para essa pessoa nadar, ela vai morrer afogada. Então, tem eu vejo muito isso. Eu uso, por exemplo, o Francis Ha não teria sido feito numa estrutura de estúdio. Ninguém banca um filme PB com uma câmera 5D, com um diretor que vem de um fracasso, com uma atriz que ninguém conhecia, Greta Gerwig. Não banca. Hoje é muito fácil falar da Greta, ela está filmando Barbie com o Noah Baumbach agora, está fazendo um filme da Barbie, um filme de $100 milhões. Mas, cara, quem bancaria a Greta Gerwig há 10 anos atrás? Quando A Bruxa foi feito, eu lembro que a gente foi no laboratório de Sundance, a Bruxa ela é um reflexo do Francis Ha para mim. A gente foi no laboratório de Sundance, era um laboratório que chamava Catalyst Weekend, era um final de semana que você passava em Sundance, onde eles apresentavam 5 filmes de documentários, apresentavam 5 ideias, não tinha roteiro, não tinha nada, 5 ideias de ficção. E eu lembro que eu cheguei um dia antes e estava nevando fora de época, e eu fui para minha cabana à noite, que você tem os lodges isolados, eu fui para a minha, cheguei na minha cabana e peguei o material para ler, porque no dia seguinte a gente ia ter acesso a esses diretores, e eles iam fazer pitchings desses filmes para uma plateia. Eu não ia ler os de documentário, porque não estava em busca de nenhum projeto de documentário, mas eu li os de ficção. Os de 4 histórias eram iguais. Eram histórias que, eu acho que nenhuma delas, inclusive, foi filmada. Tá? Se foi, eu não lembro de quais são esses filmes. Eram diretores até um pouco mais experientes, que hoje a maioria desses específicos está fazendo televisão. Tá? E eram histórias assim, um menino é abandonado pelo pai num bar no Wyoming, aí ele vai em busca, abandonado pela mãe, ele descobre que ele tem um pai que é um cara que trabalha remoto no Alasca. O cara pega um trem, vai até o Alasca, e é o encontro do pai e do filho. Sem brincadeira, as 4 temáticas de 4 filmes eram muito parecidas, eram derivadas disso aí, que são filmes que você vê todo ano em Sundance. Existia um quinto, que era um filme de terror, chamado A Bruxa, que quando eu li, eu falei, pô, isso aqui parece uma história que eu conto para os meus filhos em casa, que é uma história que alguém lia para mim, que hoje eu leio para o meu filho. É uma história dos irmãos Green, só que mais puxada no terror, é um medo ancestral. E eu fiquei curioso, falei, pô, esse filme saltava do papel para mim. No dia seguinte tinha um jantar antes dos pitchings, que foi no terceiro dia, e eu cheguei para o produtor que
era o responsável por esse one-pager que a gente tinha, e falei, Jay, eu quero conhecer o diretor desse filme. Era um cara, currículo, um curta e vários curtas como diretor de arte. Ele estava isolado no jantar, ninguém estava falando com ele. Ele estava sentado numa mesa, ninguém estava falando com ele. Aí eu sentei com o cara, conversei com ele 1h30 e eu falei, eu nunca na minha vida, até hoje, eu nunca vi um pitching igual. Nunca vi, não conheço, desconheço. Eu falei, ou esse cara é um gênio, ou esse cara vai fazer a pior coisa que eu já vi na minha vida. Não tem jeito, não tem meio termo. Ou é muito bom, ou é muito ruim. Não dá, não tem como, é impossível. Ninguém com esse nível de conhecer, um nível de profundidade do que ele queria contar, que eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi até lá e nunca ouvi depois. Não conheço, não tem. O que ele fez, eu falei, meu, eu preciso estar dentro desse filme. Eu não tinha dinheiro. E, de novo, quanto precisa? $500 mil. Eu falei, cara, o filme custava um pouco mais, mas ele tinha os incentivos do Canadá. Aí eu não consegui, fiquei com isso na cabeça, falei, meu, eu preciso pegar esse filme. Chegar esse filme no dia seguinte de manhã, eles estavam fazendo um teste de pitching numa igrejinha que tinha. Eu entrei e falei, Jay, Robert, deixa eu falar com vocês, eu comprei o filme. Como assim? A gente nem fez o pitch ainda. Eu falei, eu comprei. Só que quando vocês forem falar, vocês anunciam que vocês já venderam, porque vai aparecer mais gente querendo botar dinheiro. Porque essa é a natureza, ninguém quer ser o primeiro, ninguém vai botar o risco. E vocês são a segunda apresentação. Na hora que os caras falaram, e quando eles falaram que era eu, como eu já tinha feito o Francis Ha, um monte de carinhas começou a levantar a mão, querendo botar dinheiro no filme. Em resumo, todos que levantaram a mão, nenhum botou, só eu. E como esses caras foram dando para trás ao longo do processo, eu acabei virando sócio majoritário do filme. Aí eu chamei um cara, aí nesse momento tinha um agente da William Morris, chamado Craig Castell, que é o agente dele, é agente do Cary Fukunaga, do diretor do Black Panther, esqueci o nome, o Ryan Coogler. A gente, de todos esses jovens, ele é o agente. E ele chegou para mim e falou, você acha que eu deveria representar o Eggers? Eu falei, cara, acho que sim. Vale o risco. Virou agente do Eggers, é agente do Eggers até hoje. E a gente fez a Bruxa. No processo da Bruxa, apareceu um cara que leu o roteiro e falou, pô, eu quero entrar nesse filme com você. E ele fez uma reunião com o Eggers, e ele ligou para mim e falou, cara, a mesma coisa que você viu, eu vi, eu nunca vi isso. Que é um cara chamado Chris Columbus, que escreveu Goonies, Gremlins, dirigiu Harry Potter 1 e 2, e a gente ficou super amigo. Ele falou, vou produzir esse filme com você. Entrou no filme comigo, como minoritário, e o filme foi um absurdo sucesso. Assim, o filme saiu, fez a carreira desse cara, de novo, aí eu mudei de gênero, eu saí do Francis Ha para fazer A Bruxa. Aí os caras falaram, pô, ele faz um filme de terror que é bom, faz um filme de comédia preto e branco que é bom, um filme com você precisa de legenda para entender inglês, esse cara é maluco. Pô, aí a partir dali eu comecei a ter um respeito. E aí surge uma atriz que ninguém conhecia, chamada Anya Taylor-Joy, porque a Anya Taylor-Joy não era uma escolha. Qualquer produtor teria gongado a Anya Taylor-Joy. Ela é argentina-inglesa, ela não era um nome, era o Ralph Fiennes, que ia fazer o papel do pai, aí virou um cara chamado Ralph Ineson, por causa da voz. Ninguém ia bancar o filme com esses atores, a gente bancou, e a Anya Taylor-Joy hoje é a Anya Taylor-Joy, é uma das atrizes mais requisitadas e hoje jovens, poderosas dos Estados Unidos. Então, são coisas que você vai vendo e você vai, porra, vendo que se você aposta certo, essas pessoas... e ninguém sabia que ia acontecer, tá? Quando a gente viu o filme, a gente falou, caramba! E a gente mexeu muito no filme durante o processo de edição. O primeiro corte não era bom. Estava quente de ser bom. Então a gente colaborou para o filme ficar bom. E aí ali o negócio desandou e foi. Foi a partir dali que as coisas... Every Come By Name, que era um projeto também que ninguém queria fazer. O projeto foi gongado anos, 10 anos, o roteiro ficou pingando e ninguém queria fazer esse filme. Aí eu tinha recebido uma proposta de emprego aqui no Brasil para me mudar para a Globo. Eu tinha recebido uma proposta para assumir uma área da Globo, enfim, X. Eu fiquei negociando, o negócio não ia para frente, eu disse não. E no que eu disse não, eu tinha trazido eu tinha montado uma empresa para o Scorsese, para produzir jovens diretores. E as sócias do Scorsese, que trabalham com restauro de filme, vieram para a Mostra de São Paulo e a gente dele também. Eu trouxe eles, porque ia ter uma sessão de filmes restaurados pelo Scorsese. O Scorsese fez o desenho
do cartaz da Mostra de São Paulo naquele ano. E a gente trouxe, fez tudo, ajudou. E aí, nesse dia, um agente do Scorsese me chamou e falou: Ó, eu gostaria que você pensasse de novo no Call Me By Your Name, porque a gente arrumou um pedaço do financiamento do filme, o roteiro agora ficou bom, porque entrou o diretor, mudou o diretor, né, mas James Ivory, que é o Luca Guadagnino. Eu falei, pô, mas o Luca é difícil, ele acabou de fazer um filme ruim, depois do I Am Love, ele era um cara difícil, não era uma pessoa que ninguém queria trabalhar. Aí ele falou, ó, cara, vamos ver. Daí eu falei, quem tá no elenco? Tem um garoto que fez o filho do Matthew McConaughey e fez Homeland, chamado Timothée Chalamet. Ninguém conhecia o Timothée Chalamet, ele era um nada, zero. E a gente tem o Shia LaBeouf para fazer o namorado dele. Esse era o elenco. Tinha pai, não tinha mãe. A mãe era a Mira Casara, ela já era uma atriz francesa, ninguém conhecia. Aí você falava, porra, mas é esses aí? Aí eu fiz um call com o Luca, a gente se deu super bem, decidiu fazer o filme junto. E aí fui encontrar em Nova York, caiu o Shia LaBeouf, porque o Shia LaBeouf falou que não queria fazer nu, não queria fazer nu, não queria fazer a simulação de sexo oral, saiu fora do filme. E aí eles contrataram o Armie Hammer, que foi uma discussão, eu lembro. Eu falei, puta, o Armie Hammer não é bom ator, eu acho que nesse filme funciona. A gente conversando muito quem seria o pai, vários nomes vieram, daí foi se decidido pelo Mike Stuber, que era um ator que eu conhecia, na conversa era eu e só mais um que conhecíamos, e aí o filme aconteceu. A gente, quando viu o filme a primeira vez, porque você viu o roteiro, você não entendia a dimensão do que esse filme podia virar. E é um roteiro que ganhou o Oscar. Então, e foi rejeitado durante 10 anos por todo mundo. Então, essas coisas, para vocês verem como essas coisas teve pequenas mudanças mesmo, e é um roteiro vencedor do Oscar. E aí, quando eu vi o primeiro corte do filme, que mudou muito pouco para o corte final, eu falei, cara, eu lembro que eu estava em Gramado, no Festival de Gramado com o filme, eu falei, meu, a hora que eu vi o corte, eu vi no meu quarto de hotel, no meu iPad. Eu falei, meu, esse filme é diferente, isso aqui vai dar certo. Aí eu não sei porque eu estou sentindo. Aí eu vendi para a Sony, e aí o filme teve uma carreira inacreditável. Assim, foi um negócio assim, foi um ano que eu não me recordo assim de ter, eu não tenho umas sensações de emoção que esse filme Francis Ha e o Vida Invisível me deram, eu não tive com nenhum outro filme. Assim, é inacreditável o que o Comba, né, fez assim, em termos de tamanho, onde ele me levou, o que ele fez para mim, então, assim, foi muito. E, de novo, baseado nas escolhas, não tem um instinto. Você lê um negócio e fala, isso aqui é muito bom. E ali eu li e falei, cara, isso aqui na mão do Luca é bom, porque o roteiro você não tinha você não conseguia ter essa visão de que ele seria o que ele foi. E ele virou muito melhor. E aí. Bom, muito massa ouvir isso tudo aí. Me parece que você tem, eu percebo aqui talvez duas trajetórias um pouco distintas no Brasil e fora, que fora você parece que tem esse trabalho de descoberta de tanto jovens talentos, né? Tanto é que você tem esse projeto aí com o Scorsese, de diretores e atores, né? E aqui no Brasil você trabalhou com diretores que parece que vêm do campo do cinema independente, já tem algum reconhecimento dentro desse campo, né? E faz com esses diretores trabalhos que muitas vezes são sucessos desses, né? Que extrapolam um pouco o próprio campo do cinema independente. Eu queria que você comentasse isso e aproveitando, já que a gente já daqui a pouquinho vai abrir para pergunta, para você comentar um pouco as diferenças também de produção que você vê entre fazer filmes aqui no Brasil e fazer filmes nos Estados Unidos ou fora. No Brasil, eu trabalho muito com um diretor que eu admiro, assim, porque eu acho que a gente tem. O Brasil ele teve um problema de formação natural. Eu acho que a geração de vocês sofre menos isso do que as gerações anteriores. O Brasil teve um problema de formação de profissionais na área da audiovisual, porque você viveu um monopólio. Ou você trabalhava na Globo, que te dava todos os acessos, ou você não tinha como fazer. Você dependia de incentivos públicos. Durante anos não teve esses incentivos públicos, então um hiato aí do fim da Embrafilme até o retorno do cinema com os incentivos, onde uma geração sofreu muito esse problema. É uma geração exatamente acima da minha. A minha geração começou já com os incentivos, mas uma coisa inédita, nova.
porque eu não era da geração Embrafilme, não era dessa geração, não conhecia ninguém na minha família, não tinha artista, não trabalhava na Globo. Então começou -se a fazer o cinema era um cinema independente, sem dinheiro, então você tinha, todo mundo fala, pô, o som do cinema brasileiro é ruim. Não é que o som do cinema brasileiro é ruim, é que não tinha dinheiro para fazer um som bom, então você não tinha equipamento, você tinha problema de trazer equipamento para casa, os impostos eram caros, as pessoas não tinham dinheiro, então você fazia com o que você tinha e você não tinha uma qualidade. Quando começou a ter uma qualidade, a gente passou a ter competitividade. Só que, de novo, era uma galera que não tinha uma formação. É muito fácil você querer ser diretor de cinema no Brasil. Qualquer um pode ser diretor de cinema no Brasil. Você pegava um dinheiro, você não tinha experiência nenhuma, um dinheiro que você não tinha obrigação nenhuma de dar retorno, aí você arrumava um roteiro que você não sabia avaliar se era bom ou ruim, filmava isso, ficava ruim, você no dia seguinte se transformava em diretor de cinema, e a partir dali você tinha uma carreira. E aí você tem muitas histórias dessa, muitas pessoas, eu vou aqui avaliar, que se julgavam diretores de cinema e não estavam preparados. Podem até ter virado diretores de cinema depois, mas não estavam preparados para exercer essa função. E aí você começa, assim, a ter um mercado. Eu acho que nessa retomada do cinema, eu acho que você tem situações importantes. Começa no Walter Salles, Central do Brasil, que abre um espaço muito grande. Aí vem o Fernando Meirelles e o Karim Ainuz no mesmo ano, ninguém lembra, com Madame Satã e Cidade de Deus eram juntos. É que o Cidade de Deus é um fenômeno global e cultural, e Madame Satã virou um cinema de nicho, mas ali você começou a ver que tinha um espaço. Aí você começa a ter o movimento, Ana Mulaera, Petra Costa, o Kleber Mendonça, que sai de crítico de cinema e vira um diretor hoje, talvez seja um dos principais diretores brasileiros, o José Padilha, que faz um cinema político popular, que tem um cunho popular, você pode discutir qual é a visão política dele, gostar ou não, mas ele faz esse cinema, leva público, ganha festival de cinema, e aí você começa, sim, a ter uma base de diretores e começa a ter uma formação maior de diretores que vinha sendo fomentada até o governo atual assumir e quebrar essa linha de fomento, e você não tem mais, você chegar em 2000, quando você chega em 2019, o Brasil ganha metade do Festival de Cannes, praticamente, assim, e você vai para 2021 e 2022, você não tem brasileiro, no ano passado você tinha um, e esse ano você não tinha brasileiros, tinha eu com filme americano, mas você não tinha brasileiro em nenhuma situação. Então, não é só o efeito da pandemia, é o efeito de um corte de financiamento, de fomentar esses talentos que vinham surgindo e que vários deles já estão cooptados para fazer séries de TV que não necessariamente dão a liberdade criativa que essas pessoas têm e começa a fazer um trabalho de automação do criativo das pessoas. Então, os caras eles começam a fazer trabalhos muito parecidos. E aí você começa a perder talentos que seriam muito bons para fazerem bons filmes e que, por uma questão de sobrevivência, precisam fazer séries que hoje tem uma demanda executiva do canal de fazer uma coisa muito dentro do que eles acreditam, da premissa deles. Tem menos liberdade. Que no Brasil, isso, infelizmente, a gente vai viver essa primeira onda com pouca liberdade, talvez com produtos não tão bons, apesar de eu achar que a gente tem uma capacidade infinita de fazer bons produtos. Aí, nesse lugar, a RT, eu produzo o filme que eu quero ver, eu produzo a série que eu quero ver. Eu tenho duas empresas, eu tenho uma empresa chamada RT, uma empresa chamada Anonymous Content. A Anonymous Content é para seriado, tá? Uma associação minha com uma empresa chamada Anonymous Content nos Estados Unidos. Eu tenho um terço, a CIA tem um terço e a Anonymous tem um terço. A gente trabalha dessa forma. E na RT eu tenho um trabalho onde eu, de novo, escolho os filmes, eu escolho os projetos se eu quero ver eles serem filmados, se eu quero ver eles na tela. Se eu não tiver interesse em ver esse filme, eu não vou fazer. Assim, eu sei que isso é estranho, porque às vezes você tem um filme muito comercial que você não quer fazer, mas ele ajuda a tua empresa a girar. É uma possibilidade. Eu acho que num próximo momento em que a empresa cresça a um ponto de eu poder ter essa capacidade, não tem por que eu fazer um filme que não necessariamente seja um filme que eu queira ver, com um selo diferente, enfim, com uma
características diferentes, mas enquanto eu puder lutar para fazer um filme que é aquele que eu gostaria de ver, que eu acredito que traz uma coisa bacana para o mercado, eu vou fazer isso. Acho que tinha muita coisa ainda que a gente podia conversar. Eu queria te ouvir sobre cada um dos filmes que você fez, mas, enfim, vamos deixar isso para uma outra ocasião. E eu te agradeço muito aqui a presença. Queria também que vocês agradecessem aí ao Rodrigo, né? Enfim, agradecer também novamente aqui ao Gabriel por ajudar a gente e poder fazer essa conexão aí, tá? Muito obrigado.